Meus irmãos, que bom partilhar a palavra. Eu quero convidar você a ficar ligado, porque esse é um tempo em que as pessoas, elas estão perdendo oportunidades porque permitiram que Satanás embaralhasse suas mentes. Em 1 Coríntios capítulo 2, lá no verso número 16, a palavra garante que nós temos a mente de Cristo. Por que será que tem tanto pensamento nessa mente aí, que deveria ser de Cristo, incompatível com Cristo? Por que os pensamentos são tão confusos? Por que as coisas são tão complexas nesses dias em que nós não sabemos mais discernir o certo do errado? Tudo parece a mesma coisa. O mundo, ele tem trazido a nós a normalidade daquilo que não pode ser considerado por nós natural. Gente, esse tempo que nós vivemos, de tanta confusão, de tanta gente envolvida com tanto escândalo, tanto problema, isso não é natural, gente. A natureza do Evangelho é nos tornar pessoas éticas, felizes, comprometidas com Deus, que cumprem compromissos, mas pelo contrário, parece que todo mundo hoje quer se dar bem. Onde fica a mente de Cristo no meio da igreja nesses dias? Em um tempo de tantos desafios para a igreja, por que a gente continua com a mente cheia do que não presta? A gente, infelizmente, não põe em prática a palavra. Nós ouvimos, achamos legal, mas não praticamos. Gente, não adianta nada você saber que a tua casa está suja, você tem lá todo o material necessário para a faxina, mas você não limpa. A palavra de Deus, ela é poderosa para trazer luz para os nossos caminhos. Só que a gente não joga essa luz. A gente continua com a mente turbada, porque não tem coragem de expor essa mente e adestrar essa mente ao que a palavra ensina. E aí a gente continua como? Ansioso, a gente continua com raiva, a gente continua em desalinho com o cônjuge. E eu fico olhando, mas eu não consigo me entender com o meu cônjuge. Por que você não se entende com Deus? Vai entender o cônjuge? Não vai, gente, não adianta. A mente está toda turbada, toda complicada, e é preciso que a gente faça uma limpeza nela. Tem que limpar a mente. Eu lembro quando eu servi no 1º batalhão de guardas ali em São Cristóvão. É o batalhão do imperador. Ele foi a segurança pessoal de Dom Pedro I. Você tem uma ideia como é que o troço é antigo. E quando eu fiz o curso de cabo, eu saí lá, a primeira missão que me deram foi limpar uma sala que ninguém abria há 30 anos. Você vê como é que o pessoal gostava de mim no batalhão. Primeira missão foi essa. Meu irmão, quando a gente abriu a porta, subiram 30 anos de poeira. 30 anos de rato dentro daquela sala. Eu entrei de coturno, não vou entrar de chinelo. E aí foi o caos. A gente começou a limpar aquilo tudo e tira um negócio e tira outro. Deu uns 5 caminhões de lixo lá dentro. E impressionante, tinha flâmula, tinha cartas do imperador, tinha um monte de coisa que foi muito relevante para uma época, mas que não servia para mais nada. Sabe por que a mente da gente fica confusa? Porque tem muita coisa que no passado serviu, mas hoje não serve mais. Tem muita coisa lá que de alguma maneira, em algum instante fez sentido, mas continua ocupando espaço. Deus tem coisas novas a revelar a gente. Deus tem algo para o daqui para frente. Ou até ontem foi ótimo, bênção, maravilha, mas se essa mente de Cristo for gerada em mim, eu vou viver a cada dia o novo de Deus. Coisas maiores e melhores. Então não se contente com menos que isso. E como é que a gente consegue, então, fazer essa faxina mental? Como é que nós conseguimos mudar o rumo do que está aqui dentro? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 12. Vamos aprender? Romanos 12, verso 1.
O texto fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença, que essa manhã, verdadeiramente, as nossas mentes se rendam ao Senhor e tenhamos a mente de Cristo em tudo que fizermos, em nome de Jesus. Amém. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele encoraja a igreja a entender que o grande desafio da igreja não era crescer e dominar o Império Romano. Pelo contrário, era a cada dia ser igual a Cristo. Nosso desafio, gente, não é juntar um monte de pessoas dentro de um ambiente. O nosso desafio é formar em cada pessoa que está conosco o caráter de Cristo. E é esse caráter que vai, a cada dia, parametrar o que é certo e o que é errado para mim. E a gente fica confuso nesse tempo porque não está ligado no que a palavra ensina. E Paulo fala, olha, vocês querem inteiramente Cristo, então fujam do comportamento de manada, fujam do que todo mundo faz, fujam da maioria, compreendam que o Evangelho, ele é exclusivista, ele é algo que nos tira da multidão e nos leva no particular com Deus. Esse Evangelho. E aí ele fala lá no verso número 2, olha só. E não sede conformados com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sejam como todo mundo, não sejam como a maioria, não permitam que o natural reja a vida de vocês. Quando nós estamos em Cristo, o natural perdeu o poder sobre a nossa vida, a gente vive algo extraordinário. Pastor, mas eu não sinto, não é sobre sentimento, é sobre crença. Eu vejo as pessoas hoje sendo movidas por sentimento, por emoções. Eu estou me sentindo preso. Jesus libertou você, profeta. Ninguém pode te prender. Ninguém pode impedir a obra de Deus na sua vida. Para de se comportar como os outros. Tu vê o outro falando, tu fala a mesma coisa. Tu vê o outro, estou cansado, é triste, não sei o quê. Para com isso. Aprenda que você é diferente. Você não está na manada, você não é da maioria. Você é povo exclusivo de Deus, nação santa, sacerdócio real. Esse entendimento tem que arder no nosso coração para a gente sair do lugar comum. Mas não, o cara fala mal de mim, eu falo mal dele. Reclama de mim, eu reclamo dele. Faz comigo, eu faço também. Vai, eu vou também. Gente, não dá para ser assim. Você quer ver uma coisa? Copa do Mundo. As pessoas querem vender televisão para você. Repara. Toda hora tem um anúncio de televisão. Mas comprei uma lá para casa de 60 polegadas. Tua parede tem 30 polegadas. Um pedaço da televisão fica na sala, outra fica no quarto. Você precisa disso? Mas porque todo mundo comprou, na Casa Bahia fez um carnê de 36 vezes. Precisava? Não precisava. Mas a gente quer se sentir aceito pelo grupo. Porque quando o cara começa a tirar uma onda, comprei a televisão, mas eu também comprei. E aí? O que mudou a sua vida isso aí? E eu fico olhando hoje, nós cristãos queremos que o mundo nos aceite, e Jesus fala que o mundo vai nos odiar. Para de querer ser aceito, para de querer ser legal, para de querer ser, eu sou diferente. Tu não é diferente não, tu é exclusivo. Esse entendimento tem que arder no coração, pessoal. Senão, a gente se torna como o mundo, e o que uma igreja que foi tragada pelo mundo, que se conformou, o mundo pode fazer pelo mundo? Nada. E aí vem os escândalos. Porque a gente começa a considerar, é natural o divórcio, é natural o adultério, é natural o cara não pagar a conta. Não é natural. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Uma nova mentalidade, uma nova direção. E a gente precisa abraçar isso, pessoal. Senão, o mundo engole a igreja.
Paulo avisa: fujam do comportamento de manada, vocês são exclusivos. Segundo, aprendam a amar. Olha o verso 9. Verso 9 é sensacional aqui, ó. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É uma sociedade em que o amor virou sinônimo de prazer. Se amar cordialmente não presta, não serve. Porque quando você abraça um amor sacrificial, você está, de alguma forma, saindo do primeiro lugar para colocar o outro no primeiro lugar. Isso é desafiador, gente. As pessoas não querem fazer isso, não é natural. Como a pessoa se sente amada hoje? Se você dá tudo que ela quer. Você dá tudo que ela quer, ela te ama. Você pode reparar, o cara está na igreja dando glória a Deus, dando aleluia, e ele está dizendo que Deus é bom e o diabo não presta. A hora que Deus diz não para ele, o que é que faz? Vai embora. Não quer mais. Ah, não serve para mim, porque Deus não me ama. Se Deus não te der tudo que você quer, Ele não te ama. Você faz isso com seu filho? Você dá tudo que ele quer? Você está atrapalhando a vida dele, não está ajudando. E esse texto me desafia a de verdade viver em amor, esse amor sacrificial, esse amor que me tira do centro e me torna cooperador, que me ajuda no dia a dia a cuidar, a zelar, a abençoar. É o amor do qual a gente não quer ouvir. Nós queremos ser amados e viver a própria vida. O outro que se lasque. E o amor é via de mão dupla, gente. Se você não ama o seu próximo, mais cedo ou mais tarde essa roleta vai voltar em você. E aí pega o negócio, porque eu fiquei doente, ninguém na igreja foi me visitar. Você visitou quem quando estava doente? Quem adoeceu que você foi visitar? Eu fiquei desempregado, ninguém me ajudou. Qual desempregado você ajudou? Aí o problema, nós queremos para a gente o evangelho e a gente dá o resto para o mundo, o resto para a sociedade e o resto para Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja é: aprendam a amar de modo sacrificial. Aprendam a amar se colocando no lugar do outro, servindo ao outro, cuidando do outro. Aprendam a amar de modo natural, mas não o natural da terra, o natural do reino de Deus. Porque as pessoas, elas têm tanta dificuldade de amar porque não abraçaram o padrão de Jesus ainda. Como é que Jesus amou os discípulos? Até o fim. Você pega o capítulo 13 de João, Jesus vai lá, ele ama os discípulos e ele tira lá as vestimentas, coloca uma toalha e vai lavar o pé de todo mundo. O amor, ele é serviço em ação. Como é que a gente chama a pessoa? Eu te amo muito, ó. E aí o cara está lá desempregado, você não liga. O cara está doente, você não vai visitar. O cara está com problema, você não ajuda. Que amor é esse, meu irmão? Amor, ele precisa ser vivido do modo que tem que ser vivido. Não é sinônimo de prazer. É compromisso. Se você está comprometido, você ama. Se não está, já era. Eu escuto muito das mulheres falando: pastor, meu marido não é romântico. O cara trabalha 14 horas por dia. Vai ser romântico com você quando? Se você encontrou um marido que te ama, que trabalha, que cuida de você, meu irmão, guarda na jaula, senão vão tomar de você. Só que a gente reclama: ah, eu queria que me desse flores, que me levasse para Paris. Minha irmã, existe o ideal e o real. Cuida do real, senão tu perde até o real. Fica ligado nisso. E eu percebo hoje as pessoas querendo um amor que não existe. Aquele amor da novela das 8 lá, da série coreana, aquele amor não existe. Então para de inventar história. Para de criar problema para você. Amor é escolha e sacrifício. O homem, ele ama servindo. Ele faz lá o que tem que fazer. A mulher, ela ama cuidando. São amores complementares. Quando isso funciona, há felicidade e harmonia. Desde que a mente esteja em Cristo e não no mundo. Se a mente está no mundo, você não vai conseguir amar o seu marido. Você não vai conseguir amar a sua esposa. Porque você vai esperar dele um comportamento que ele não tem para te dar. E aí como é que fica? Ah, eu estou me sentindo frustrado. Poxa, fulano não me reconhece. Você não é cadáver para ser reconhecido.
É engraçado, mas quando a gente está brigando, a gente quer esse negócio, não é isso? Então, para a gente aprender aqui, para ter a mente de Cristo, sai da maioria. Aprenda o valor desse amor de verdade, o amor do reino de Deus. Terceiro, olha lá, o verso 20. O negócio vai só piorando, gente. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Seja como Cristo. Você quer ter a mente de Cristo? Seja como Ele. Porque toda atitude nossa, ela começa por um pensamento. Você pode reparar. Você começa a pensar em algo e daqui a pouco você está fazendo aquilo. É dessa maneira. E o que o apóstolo Paulo está falando à igreja é a necessidade de o Espírito de Cristo nos conduzir a ser como Ele a partir de uma metamorfose, de uma mudança. Você sai do lugar que você estava e dia a dia, pela palavra, pela relação com Deus, pela comunhão com Deus, você passa a ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo te ensina a amar o inimigo. Se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque quem é abençoado não é o teu inimigo, é você. É sobre a tua cabeça que a brasa viva é amontoada. Só que a gente quer que o inimigo aconteça o que com ele? Tomara que ele morra. Está com fome? Vai, ele que morra para lá. Essa mente voltada para a vingança e não para a misericórdia que trava o nosso crescimento. É essa mente que guarda tudo que fizeram contra nós e não reconhece ninguém que nos abençoou, que nos mantém nesse lugar de escravidão espiritual. A gente tem que acordar na manhã de hoje e dizer assim: Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor me dá a oportunidade de manifestar o teu amor a quem não o merece. E aí é legal. A pessoa não merece, mas você cuida dela. Por que você cuida? Porque vai ter alguma coisa em troca? Não, porque você é cristão. Judas merecia o primeiro lugar na última ceia? Não. Mas quem estava no primeiro lugar na última ceia? Judas. Pedro, o cara que negou Jesus 3 vezes, merecia que Jesus, lá no capítulo 21 de João, fosse buscá-lo quando ele estava pescando? Não, mas o Senhor foi. Não é por merecimento, gente. Não tem a ver com merecimento, é graça. A mente de Cristo nos leva a viver pela graça, a ter no dia a dia da gente a misericórdia, o cuidado, a ser como Cristo, gente. Tem um americano, esqueci o nome do cara, ele gastou mais de 2,5 milhões de dólares para ficar parecido com Elvis Presley. Até o tupete é igual, tudo é igual. Ele é um sósia perfeito do Elvis Presley. Ele gastou tudo que ele tinha para parecer com Elvis. Gente, o desafio do cristão é gastar tudo que tem para parecer com Jesus. Para ser como Jesus. Para reagir como Ele. Para ter na vida a postura que Jesus tem. Só que isso é desafiador, por quê? Porque, gente, não dá like ser igual a Cristo. Você abençoar alguém em secreto não te torna famoso, não te dá cachê, não te leva aos grandes palcos, e é isso que as pessoas têm procurado hoje. O reconhecimento, o tapinha nas costas, como fulano é bom. E só há um bom, que é o Deus vivo e todo-poderoso. Essa manhã, o Espírito Santo fala com a gente, ó, vocês são escolhidos, vocês são separados, santificados. Para quê? Para que de verdade vivam em amor, para que sejam como Cristo. E para a gente fechar, olha o verso 21. Verso 21 fala assim, ó. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Foque no bem, meu irmão, e não no mal. Aí está, talvez, o pior problema da mente da gente. O apóstolo Paulo fala, não te deixe vencer do mal, mas vence pelo bem. Porque o mal, a pior coisa que quem fez alguma maldade contigo pode acontecer na tua vida é se tornar igual a quem fez essa maldade com você.
Se o sujeito é mau, se o sujeito é malicioso, e você age com ele da mesma forma, ele venceu, o mal venceu. E o mal tem vencido hoje, gente. Porque o que nós mais vemos são cristãos que agem de acordo com o jeito que é tratado. Jesus chegava nas cidades e era apedrejado. Ele não mudava quem ele era por conta do que fizeram com ele. Jesus, ele chega uma hora, ele olha para Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém, porque ele vê como o pessoal estava desperdiçando a vida. Mas hoje, nós temos, nessa oportunidade aqui, de olhar para a vida da gente e dizer, Senhor, o teu, eu quero amar, eu preciso de verdade ser como Cristo e focar no bem e não no mal, porque o mal sempre vai ter um apelo maior. O mal sempre vai ter uma proporção maior. Olha lá, 2 caras saltaram de paraquedas. O de um abriu, o de outro não. Quem é manchete? Não abriu. A gente foca no mal. E quando você foca no mal, o mundo parece pior. A sua vida parece pior. O seu casamento parece pior. O seu emprego parece pior. É isso. Eu lembro da história de um pastor. O pastor estava de madrugada orando e quando abriu o olho, tinha um sujeito sentado no sofá da casa dele. E aí ele olhou aquele troço, levantou e foi para o quarto dormir. E aí, o cara lá virou e falou, tu não quer saber quem eu sou? Não. Rapaz, eu sou o diabo. Falei, pensei que era alguém importante, vou dormir, dá licença. O cara foi embora. Se aparece um troço desse na tua sala, tu não dorme nunca mais. Vai passar uma semana acordado, dormindo com um palito de fósforo no olho, para não fechar o olho. Por quê? Porque o nosso foco está onde? No mal. O cara tinha acabado de orar. Ele vai focar o mal? O culto aqui vai acabar. Você vai conseguir sair daqui e brigar com alguém. Por quê? Porque o foco está no mal e não no bem. O foco está no problema e não na solução. E a gente, domingo após domingo, entra e sai de templo e não muda. Porque se a mente não muda, nada mais muda. O apelo do Espírito Santo a mim e a você hoje é que haja essa metanoia, essa mudança de mente. A mente de Cristo realmente domine o nosso corpo. E nós, como Ele, amemos, nós, como Ele, sirvamos, cuidemos uns dos outros, que nós, como Ele, vençamos o mal. Cristo não se permitiu vencer do mal, mas venceu pelo bem. E você que está aqui essa manhã, e o mal tem vencido você, você que chegou aqui e nunca entregou sua vida a Jesus, você pode abrir o coração para o Senhor, você pode se render a Ele. Onde você estiver no auditório, se é tempo de fazer essa limpeza na tua mente, de voltar para Jesus, de assumir compromisso com Deus, de voltar a ser como Cristo, é a sua oportunidade. Ninguém pode entregar a vida a Jesus por você, porém, você pode. Onde você estiver no auditório, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo moveu você a entregar a vida a Jesus, a voltar para Ele, onde você estiver, pode levantar sua mão. Pastor, eu quero fazer isso hoje. Eu ouvi essa palavra, eu entendo que boa parte dos meus problemas tem a ver com uma mente que foi secularizada e hoje precisa voltar para Jesus. Se é o seu caso, pode levantar sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Alguém? O Espírito Santo moveu você. Tenha coragem. Tome uma atitude de verdade. Não deixe para amanhã. Esse é o tempo. Alguém? Meu Pai, eu quero dar graças a Ti. Ao Senhor Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Conheces, Deus, a história que cada um de nós escreveu até agora. Mas sobre essa palavra, nós ancoramos a nossa alma. E de hoje em diante, somos Teus, 100% Teus. Nos ajuda a amar. Cuida de nós de tal maneira que nós vivamos o Teu reino como Tu és, que sejamos a Tua imagem nessa terra e que o mal não nos vença, mas que o bem conduza os nossos passos a cada dia. Ao Senhor Deus, toda honra,
toda glória e louvor. Que ao cruzarmos essas portas, não sejamos os mesmos, mas vivamos a tua vontade em nome de Jesus. Amém.